Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Hoje, Alfredo, hoje encerra o capítulo 17. Gente, muito obrigado por vocês estarem conosco. Então estamos dando início a esse episódio que vai encerrar o capítulo 17, um capítulo muito importante, né? Como todos, mas esse aqui é um divisor de águas, né, Alfredo, nessa história de Apocalipse. E não podemos deixar de lembrar que nós completamos, Alfredo, 2.000 inscritos. Pessoal, muito obrigado por você que se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu ainda, olha, é um simples clique. Assim como dar aquele joinha, como fazer o seu comentário e também compartilhar, né, Alfredo? Exatamente. Então nós já estamos aí, já passou da metade, um pouquinho mais da metade sobre o Apocalipse, né? Então na próxima semana falaremos sobre o capítulo 18. Alguém vai cair na semana que vem, no nosso próximo episódio. Mas o nosso assunto hoje não é queda, não é cair. O nosso negócio hoje é quem vai vencer essa batalha e como vai ser essa batalha e o porquê que vai acontecer essa batalha. Não perca. Então nossos episódios estão indo ao ar 8 horas da noite aqui dos Estados Unidos, 21 horas o horário aí do Brasil. Estamos no YouTube, com certeza, Facebook e Instagram. Tamo junto, Alfredo, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. Então vamos lá, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Vamos continuar então aqui o capítulo 17, vamos ver se a gente termina hoje. Termina, com certeza. Com certeza. Semana passada, então, a gente esteve falando sobre as 7 cabeças, os 10 chifres, o significado, né? Sim. Desses 10 reis que estarão junto com a besta, né? E o 8º chifre, que é o anticristo, que surge desse império romano. E hoje no versículo 13, ele diz assim: estes que vão receber autoridade por um tempo, por uma hora, né? Sim. Pouco tempo, esses 10 reis, eles têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ok. Então esses 10 reis, eles têm o mesmo intento e eles vão pegar toda a autoridade do país, dos países que eles governam e entregarão ao governo mundial, chamado governo mundial, né, do Império Romano, a besta, o 8º chifre que aparece ali. Sim. Então eles entregam o poder a ele. Esse é o intento, né, de organizar um governo mundial, de organizar um governo que esteja na frente dos problemas do mundo, e esses 10 reis que estarão com ele vão entregar todo o poder deles para o reino do anticristo. Muito bem, os 10 reis seriam 10 reis de país? Será? É só especulando. Tá bom? Sim. Ou blocos? Existem alguns que dizem serem blocos, outros que serem países. Provavelmente serão países ali de onde era o antigo Império Romano, né? Então, porque o Império Romano ele volta, e que os países que estão ali em volta, né? Inclusive até a Western Union European, que é a União Europeia do Ocidente. Sim. São só 10 países que entram ali, né? Podem entrar países aliados, países amigos, mas ali só tem 10 países que entram. É porque nós estamos hoje, porque quando a Bíblia foi escrita, o mundo que existia na época, né? Era bem diferente. Era um mundo que compreendia parte da Ásia, norte da África e a Europa. Né? A Europa. Então, e hoje nós estamos aqui na América, né? Temos os Estados Unidos, Estados Unidos da América. Nessa região eu até hoje eu não consegui ainda, com certeza, né? Porque se a gente entendesse, a gente não precisava do Senhor. Aonde é que os Estados Unidos vai encaixar nessa história, né, Alfredo? Eu estava dando um estudo bíblico uma vez na casa de um casal americano e os americanos disseram assim: Alfredo, where's the USA? Aí eu falei, no, there's no USA. São povos e nações que por exemplo, aqui do Ocidente, que não fazem parte ali, nós vemos que vai ter o Reino do Norte, o Reino do Sul, o Oriente. Nós aqui que somos do Ocidente, aqui que não fizemos parte desse império, desse grande império romano. A nossa história é muito recente. Muito recente, né? Então, esses povos aqui, como sempre, eles vão acompanhar um dos 3. Ok. Não é? Então, hoje a grande potência é os Estados Unidos, e por isso esse desejo de destruir de qualquer jeito a soberania americana e a soberania de Israel. Os Estados Unidos seria um aliado, então, né? Aliado. Então, quando se destrói a soberania, porque o mundo hoje ele caminha assim. Você vê que parece estar um pouco definido, não é?
Nós vemos ali, falando de geopolítica, né? Nós vemos ali o leste europeu, que é dominado pela Rússia. Né? Então, todos os países ali eles são aliados da Rússia, do leste europeu. Né? Nós vemos, indo até China, né? São aliados. E depois nós vemos ali... Os simpatizantes. Simpatizantes, né? Simpatizantes. Quando a gente fala aliado, né? Mas simpatizantes. Simpatizantes. Aí nós vemos ali a África, grande parte da África, ela faz parte do Império Islâmico. Sim. Não é? É o Império do Sul. O norte todinho faz. O Império do da Sul. África toda islâmica. Exatamente. E depois tem o Oriente, lá mais para o Oriente, onde fica a China e tal. Então são Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, Egito. Tudo ali é pro norte da África. Né? Então, tudo ali isso aí é islâmico. É islâmico. Então, é o Reino do Sul, que se fala ali, né? E a Europa, que é o reino do anticristo, que vai levantar ali no Império Romano. Sim. Então, nós aqui no Ocidente, da América, desde o Canadá até a Argentina, você vê que os países que tem aqui, cada um desses países, eles seguem um desses três. Eles apoiam um desses três. Sim. Ou odeiam os Estados Unidos e apoiam ou Rússia, ou Europa, ou o Islâmico, o Império Islâmico, né? Ou apoiam os Estados Unidos. Então o que acontecerá é o seguinte: a história ela vai se focar ali. Sim, nessa região. Os outros vão ter que seguir. Ok. Então você vê, por isso que o intento deles é dar o poder para o anticristo. Aí no versículo 14 diz assim: guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Opa, então a resposta então já está aí. Quem vencerá a batalha? Então vai ser o cordeiro que vai vencer, né? Vai vencer a besta. E esse cordeiro, né? E aí ele diz assim, né? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, o Nazareno. Que vai voltar com o seu manto escrito na coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não é? Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Seriam os aliados aí? Os que estão com Cristo. Então. Então, a volta de Cristo aqui... ok, então. Porque eles guerrearão contra o cordeiro. Então, nós vamos ver lá mas no final, quando Jesus volta, sim, que estarão todas as nações reunidas para destruir Israel. Sim. Volta com Cristo quem? Os eleitos que estarão com ele. Quem? A igreja. A nação eleita, que está escrito lá em 1 Pedro, exatamente. Né? Então você veja. Sacerdócio real, nação eleita, o povo escolhido. Exatamente. Então você vê, o Rei dos Reis vencerão também os que com ele, os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aqueles que estão com Cristo agora. Aquele que é fiel até o fim receberá a coroa. Então você é de Cristo, você vai voltar com ele. E venceremos a besta, junto com Cristo. Quer dizer, Cristo vencerá ela e nós venceremos juntos. Então, o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Uau! Então, as águas, essa falsa religião, a prostituta, como nós vimos nos outros episódios, sendo essa falsa religião, ela irá por todo o mundo, e essa falsa religião, a besta estará sentada sobre essas águas, sobre essas religiões, sobre essas nações. Então você veja bem, para quem quiser pesquisar sobre isso, leia o livro do René Guénon, chamado Religiões Comparadas. Então René Guénon ficou no catolicismo por 50 anos e saiu de lá, e depois diz ele ter se tornado islâmico. Mas o projeto dele sempre foi o seguinte: islamizar o Ocidente. Esse foi o projeto dele. Quem quiser ler e pesquisar sobre René Guénon, vocês vão ver o que acontece. Então o que acontece? Foi daí então, porque até a minha época de criança, eu não ouvia falar de outra religião a não ser o cristianismo, o catolicismo e o protestantismo, e alguma, no Brasil, alguma seita africana. Sim. Aqui na América, não entrava quase religião oriental, quase nenhuma. Sim. Não é? E então o que acontece? Esse caminho aberto por René Guénon, ele vai abrir o caminho para que se entre outras religiões, para que ou o conhecimento de outras filosofias orientais e religiões e tal, entrassem. E ele vai abrir um caminho para que se entre a religião da besta.
Porque quando você abre o seu caminho para que você aceite algo novo e você comece a questionar a verdade que você sempre aprendeu, Sim. você abre um caminho para entrar qualquer coisa. Então aqui o que acontece? Essas águas que viste ela sentada, a prostituta, são povos, multidões, povos e multidões. nações e línguas. Essa colocação aqui de povos e multidões. Exatamente, exatamente. São povos, né, de determinados seus lugares e multidões de povos. Sim. Multidões de vários lugares, não é? E nações, né, e línguas. Então você veja que será uma religião só. Porque o que será a proposta? Um único governo mundial e uma única religião mundial. Por isso que fala que o anticristo, ela vai se assentar sobre todos esses, guiando. Não é? Por isso que fala que ele adorará um Deus desconhecido de seus pais. É uma nova religião que entra, que consegue unir coisas que não se une hoje em dia, né? Poder, domínio, né? Exatamente. Então, consegue se fazer um falso ecumenismo, e onde se adora um Deus que não é Deus, né? É o próprio Satanás. Então, o que acontece? Essa falsa religião estará na mente das pessoas, quando a pessoa começa a questionar. Então, quando você diz um cristão, o cristão radical, você está comparando ele com quem? Você está colocando todo mundo no mesmo nível. Não é? Quando você fala de algo que o cristianismo sempre ensinou, a pessoa começa a questionar aquilo. Principalmente quando você vai para uma universidade, você vai ser questionado. E as universidades foram criadas por quem? Pela igreja. Mas se infiltrou dentro das universidades, isso está abrindo um caminho para que o jovem vá lá e de repente se questione. E se o jovem não tiver uma base muito boa, ele não aguenta, é difícil, não é? Então, é por isso que ela está sentada sobre todo mundo ali. Sim. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta. Olha só. E a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Uau. Pois Deus lhes pôs no coração o realizarem o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, que temos Deus uma batalha aqui que não tem nada a ver com Deus. Agora o que acontece aqui? A besta, que é o anticristo, que ele viu, sim, e os 10 reis, diz aqui que é o seguinte: odiarão essa falsa religião. Que é essa prostituta. Eles odiarão, o anticristo usa essa religião para tomar o poder. Sim. E depois ele e os 10 reis odeiam essa religião e destroem ela. Agora, o porquê que ele vai destruir ela? Aqui está dizendo que Deus mesmo pôs no coração realizar o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar, até que se cumpra as palavras de Deus. Então, Deus mesmo pôs no coração desses reis de darem o poder à besta. E depois a besta e eles vão destruir essa falsa religião. Mas por que eles vão destruir essa falsa religião? Isso aí nós encontramos a resposta lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda. Paulo, na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses, ele sempre fala sobre a volta de Jesus, porque Tessalônica estava muito preocupada a respeito do assunto, né? Aonde Paulo fala do anticristo. Então, por que ele vai destruir essa falsa religião que ele usou para chegar ao poder? Diz aqui ele, no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, no versículo 1, ele diz assim: Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Então eles pensavam que o dia de Cristo já chegou, eles tinham ficado, ou estavam passando por uma tribulação, porque estava muita coisa acontecendo. Paulo fala, olha, não se perturbe com isso. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Vou falar sobre apostasia aqui depois. Sim. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Ok. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Okay.
Ele vai destruir a falsa religião porque ele vai querer ser Deus e vai querer ser adorado. Ele vai querer ser a religião do mundo. Então o que acontece? Quando ele ganha o poder e ele entra, na metade da tribulação, quando entra a grande tribulação, ele entra ali, se assenta no templo e fala, agora destrua essa falsa religião. Eu e esses 10 reis destruímos, comemos a carne dela. Então o sistema religioso que vai estar imperando na época, então vai ter uma ação contra essa falsa religião. Exatamente. Então o que acontece? Essa falsa religião que entrou na mente de todo mundo, o anticristo, quando toma o poder, falou assim, agora ninguém mais vai ter nenhuma religião. O Deus que vocês vão adorar agora vai ser eu. Ele consegue juntar todas as religiões juntas e depois, quando ele junta, ele fala agora... Porque vai ser o tempo da paz, né? É nesse tempo da paz que ele vai fazer ser arrumado, todo mundo vai estar de opa, agora está tudo bem, todo mundo tranquilo, tudo bem. Exatamente. Aí depois ele vai destruir isso. Por isso que Paulo fala, quando todos andarem dizendo paz e segurança, lhe sobrevirá a destruição repentina. Então ele faz a paz conseguindo unir as religiões com uma religião falsa, a prostituta, e depois que ele está no poder, que ele firmou o poder dele, aí ele fala, agora eu vou destruir essa religião. E aí ele entra no templo, o terceiro templo que vai ser construído em Jerusalém. Ele entra lá e fala, agora eu que sou Deus. Ou vocês me adoram ou morrem. Não é? E então, antes de que isso aconteça, virá apostasia. Então, aquilo que nós estávamos falando do René Guénon e de todas essas coisas que acontecem, gnosticismo e todas essas práticas que começaram a entrar no Ocidente há muito tempo atrás, isso aí é só um caminho abrindo. Veja, aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo alerta Timóteo sobre esse tipo de coisa. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, Paulo vai falar sobre apostasia. A palavra apostasia vem do grego, significa divórcio. Apostatar significa divorciar. Então, apostasia é divorciar-se da fé. As pessoas abandonam a fé. O apóstolo João vai dizer o seguinte, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, permaneceriam. Os que são eleitos de Deus vão morrer por Cristo. Os que não são vão abandonar a fé. Os que estão ali só indo no barco. Somos simpatizantes. Há tempos em que vira moda, né? Na década de 90 era a moda o cristianismo. Né? Muitos artistas se convertendo, aquele negócio. Eu vou também porque fulano se converteu, eu vou também porque fulano... São simpatizantes, simpatizantes. Frequentadores. Exatamente. E que não tem uma firmeza. Muitos desses daí... Eles não, como é que diz? Eles não estão, né? Eles são, né? Eles não são, eles estão. Eles estão apenas no movimento. Estão no movimento, mas não receberam mesmo a fé de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. É o que a gente está vendo o que está acontecendo, não? Que proíbem o casamento. Você vê que o gnosticismo mesmo, eles achavam que o casamento era a coisa pior que tinha. Porque a humanidade tinha que acabar porque a carne é ruim. A carne é ruim, então não pode nascer mais ser humano porque é muito ruim. E essas ideias têm entrado no meio, né? Proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de que usem deles com ações de graças. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Religiões que têm em si são dogmas. A espiritualidade baseada em comida e em bebida. Baseada em costumes. Em costumes. O apóstolo Paulo fala, o reino de Deus não é nem comida e nem bebida. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é santidade no espírito. Não é? Então, esses princípios aqui, eles entram aonde vão formar essa falsa religião primeiro, para depois o anticristo tomar o poder e depois destruir ela. Ainda aqui na segunda carta de Timóteo, no capítulo, ou na segunda de Timóteo, né? Primeira e na segunda de Timóteo, mais coisas sobre os últimos tempos, né? No capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias, olha só, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos,
gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste também desses. Paulo está falando aqui de gente que está dentro do sistema religioso. Nos últimos tempos, não está falando de gente que está no mundo. Ele fala aqui, ó, tem aparência de piedade. São pessoas que têm uma aparência de piedosos, mas na verdade estão usando o culto a Deus, estão usando o nome de Deus para promoverem a si mesmo, para trazerem proveito próprio para si mesmo, para se enriquecerem, tudo para si. Não é o reino de Deus que vai pregar para o pecador, para que ele se liberte, não é o reino de Deus que vai ao pobre, ao necessitado, é usando a palavra de Deus para se tornarem homens milionários, homens que têm poder, poderosos, que têm poder em sua mão. Então eles dizem aqui, são blasfemos, porque eles usam a palavra de Deus e blasfemam contra Deus, dizendo que aquilo que eles estão pregando é palavra de Deus, né? E já vemos várias dessas coisas acontecer em cultos absurdos. Se a gente for entrar nisso, nem... Né? Então, são coisas terríveis. E nós estamos vendo, e vai piorar, não é? E aqui ainda na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, ainda ele fala ainda outra passagem, onde ele diz assim, no versículo 3, ele diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Aí ele diz, tu, porém, se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de Deus, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Então você veja, sempre esses homens... São nuvens. São nuvens, sem chuva, sem água, não é? Buscando mestres segundo as suas próprias cobiças. O contrário do reino de Deus é o egoísmo, né? O reino de Deus, ele leva você ao outro, a servir ao irmão. Cristo veio pela pessoa, né? O contrário disso é justamente o egoísmo, o narcisismo, tudo aquilo que volta para si. Isso é pregado em muitos lugares, muitas pessoas... Irmãos, ninguém não quer ser confrontado mais, não. Né? Porque a oferta, né? A oferta é tão grande que você pode trocar para onde você quiser. Exatamente. É como um restaurante, eu não gostei da comida aqui, eu vou no outro. Eu vou no outro. Porque... Fidelidade. Exatamente. O que aconteceu com essas pessoas? Vê se há alguma coisa parecida nos dias de hoje. Sim. As pessoas não buscarão a Cristo porque Ele é Deus para servi-lo. Eles buscarão a Cristo para resolver os seus problemas. Cobiça. Eu quero mais é que Deus faça isso por mim aqui agora, nesse reino agora. Eu quero agora. Não é? E se Deus não resolve aqui, eu vou procurar outro lugar. Vou me cercar de mestres, segundo as minhas próprias cobiças. Ali está me oferecendo prosperidade, ali está me oferecendo cura, ali está me oferecendo isso, ali está me oferecendo aquilo, e é lá que eu vou. Não é? E Paulo fala, olha, eu já escrevi para vocês e agora eu escrevo chorando. E muitos são inimigos da cruz de Cristo, o qual o seu fim é a perdição. A perdição. Nós cantamos aquele hino que cantávamos assim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Né? O hino desse hoje é muito difícil de se cantar, porque ninguém quer levar a cruz, ninguém quer amar a mensagem da cruz, do Cristo que salva. Porque a mensagem da cruz é renúncia, né? É renúncia. Não é? A mensagem da cruz é renúncia. Jesus, ó, toma sua cruz e segue, renuncie, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Então o que acontece? Para que esse sistema religioso entre em vigor, vai acontecer isso. As pessoas vão entrar nesse sistema onde buscam um Deus que seja servo deles. Um Deus que me sirva e sirva o meu bel prazer. Um Deus que seja escravo meu. Ao momento em que eu determinar, ele tem que estar ali para fazer.
É o decreto, né? Eu decreto, não é? Eu vou decretar e Deus tem que fazer. Ele é o meu servo. Não sou eu que sou servo de Deus. Esse não é o Deus da Bíblia que está aqui, né? Então, toda essa distorção é a apostasia. Então, primeiro vem a apostasia. Depois, a falsa religião. Depois o anticristo. Uau. E aí no versículo 18 ele diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Roma. Era a cidade que estava reinando sobre todos os reis da terra. Ou seja, o Império Romano que se levanta e a capital Roma. Uau. Então, ninguém nunca pensaria nisso, né? Nunca pensaria. Jamais imaginaria um negócio desse. Mas está lá, né? Ferida, mas não morta, não né? morta. Está escrito isso, né? Ferida de morte e de repente voltou. Voltou. Você nem imagina isso. A besta que foi ferida de morte. Né? Então ela foi ferida de morte, mas vai voltar. E quando ela voltar, todo mundo se admirará e dirá: uau, quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Essa mulher aqui, então... Ela é a cidade que reina sobre os reis da terra. Uhum. Então, você veja que aqui está esmiuçado, né, para nós o que será o final dos tempos, né, o que será o fim da história. Então, quando a gente for falar na semana que vem sobre a Babilônia, que é usado sempre para falsa religião, para governos que são contra o povo de Deus, nós vamos ver o que acontecerá com essa cidade. Ok. Que será a capital do Império Romano, que vai ressurgir novamente. Beleza, Fredo. Olha aí, ó. Estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast. E o capítulo 17, então, fechou, né? Fechou aqui hoje. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre queda. Né? Queda. Sobre queda. E uma queda realmente, né, definitiva, né, Fredo? Definitiva. Essa não para levantar mais. Nesse ponto aqui já é uma queda definitiva. Porque até então tinha acontecido uma queda... Uma ferida só de morte. Era uma ferida de morte, né? Parecia que, né? Uhum. Mas aqui no caso praticamente ressurgiu, né? Exato. Ressurgiu, mas aqui agora no capítulo 18, vocês vão ver como é que essa queda vai acontecer e o que isso vai ocasionar a partir dessa queda, né? Exatamente. Tá bom? Ok. Então, pessoal, considerações finais do Alfredo e nós estamos aqui mais uma vez, né? Te agradecendo por vocês terem estado conosco e continue acompanhando e continue abençoando aí o nosso Parabolando Podcast. Ok, então vamos lá, né? Para mais uma vez a palavra de esperança para nós, né? No livro de Apocalipse, né? Eles vão guerrear contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vai vencer todos eles. E aqueles que estiverem com o Cordeiro, que somos nós, a igreja, por isso que Paulo fala, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Eleitos Senhor. E fiéis. Eleitos e fiéis. Né? Nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Geração eleita. Geração eleita. Sacerdócio real. Povo escolhido. Escolhido. Uhum. É o que diz o apóstolo Paulo. Né? Bendito seja Deus que nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Aí você vai lá no primeiro Apocalipse, nas cartas, né? As 7 igrejas, né? A questão da fidelidade, né? Aquele Exato. que ser fiel até o fim. Então tá aqui, fiel também. Eleito e fiel. Ok? Bendito seja Deus. Tá bom, pessoal? Então nos vemos até o próximo episódio de Parabolando Podcast, tá bom? Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.